Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Amém? Antes de iniciar o estudo da Palavra de Deus essa noite, só quero lembrá-los do curso Perspectiva mais uma vez, encorajá-los, a fazer. Vai ser durante o mês de setembro e outubro, serão 6 aulas, 6 sábados, manhã e tarde. No dia 2 de setembro haverá uma aula inaugural, todos gratuita, todos podem assistir e poder conhecer de perto, porque às vezes a gente fala, realmente é difícil ter uma ideia exata do que o curso oferece, do que se trata, mas está aí o convite aberto, no dia 2 de setembro, para quem quiser conhecer melhor o curso, ouvir uma das palestras e quem sabe, o Senhor não está querendo tratar com você de forma mais específica. Eu acredito que para todos nós o Senhor deseja fazer com que nós sejamos mais empenhados na grande comissão. A grande comissão é do Senhor. E se você é discípulo de Jesus, você faz parte da grande comissão. Então, quanto mais você estiver antenado, conhecer a respeito, da grande comissão do Senhor e as oportunidades que Deus te dá, melhor. Amém? Então, aí está o convite para todos vocês. E depois a gente fala mais sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos seguir com o estudo de Hebreus 11 essa noite, com a graça de Deus. O livro de Hebreus, ele fala sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, O tema que nós estamos usando é Jesus, o grande sumo sacerdote. E o versículo-chave é Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É o versículo que nós, inclusive, estudamos no nosso último estudo de Hebreus. E aí está as 5 divisões da carta aos Hebreus, Nós estamos aqui terminando a 4ª divisão da carta. Jesus é superior à lei, e nós vamos ver isso através dos exemplos de fé, desses heróis da fé descritos no capítulo 11. Mas também o capítulo 11 é um capítulo de transição, então o capítulo 11 nos leva a essa parte 5, que Jesus é digno de toda perseverança. Então nós vamos falar bastante de perseverança, ao nós estudarmos o capítulo 11. E isso é tremendo. Bom, nós já começamos esse capítulo e vimos no nosso último estudo, sobre o que é fé. Fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos, Então, e o autor ele vai dar vários exemplos de fé, do que é essa fé através de personagens, de homens e mulheres do Antigo Testamento que viveram, que testemunharam essa fé com suas próprias vidas, Então, vai ser incrível. Nós começamos esse tour, no nosso último estudo, o tour no Hall da Fé, e nós vimos alguns personagens ali, nós vimos Abel, nós falamos sobre Noé, Enoque, e começamos a falar de Abraão. Mas essa noite, Abraão vai ser o personagem que nós vamos, mergulhar, conhecer um pouco mais. Não vamos poder ver tudo que o capítulo 11 fala de Abraão, porque ele se prolonga um pouquinho mais sobre esse personagem especial. Mas vai ser incrível. Nós vamos falar sobre a fé de Abraão e de Sara, mas quero te convidar a apertar os cintos, porque o Senhor vai nos levar numa viagem fantástica. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler juntos Hebreus 11, versículos de 9 a 16. Diz assim: pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido,
Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Nós entregamos a ti esse culto, ó Deus, e pedimos que o Senhor continue, Senhor, a nos abençoar, continue, Senhor, a nos levar, ó Deus, de encontro à tua vontade, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, a todos que tosquenejam, que dormem, Deus, que cochilam. Eu oro que o Senhor nos desperte para a realidade de Cristo Jesus, a esperança da glória, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos faça, Senhor, viver, Senhor, nessa expectativa maravilhosa, Senhor, que nós vamos nos encontrar contigo a qualquer instante. Eu oro, Senhor, que haja uma urgência no nosso coração da parte de Deus, não do homem, Senhor, não alguma coisa que possa nos impressionar por um momento, mas uma obra profunda, especial, Deus, poderosa, do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Confesso que sem Ti não posso fazer coisa alguma, Deus. Confesso, Deus, que nós queremos ouvir a Tua voz essa noite, que eu desapareça para que Jesus seja visto, Senhor. Abra nossos corações, Senhor, desperta a nossa fé, possamos Te ver com os olhos da fé essa noite, Deus. E então, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Deus. Faz além, Deus, muito além de tudo que podemos pedir ou pensar nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Muito bem, mensagem dessa noite, a fé de Abraão e Sara. Nós vamos falar sobre a fé de Abraão e de Sara. Como nós vimos no versículo 8, nós lemos ali, versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Quando Deus faz o chamado de Abraão, ele sai sem saber para onde vai, ele simplesmente obedece, ele vai pela fé, ele confia na fidelidade de Deus, né? Ele confia em Deus. E quando Deus o chama, você sabe a história, Abraão, ele era pagão, né? Não havia uma nação de Deus ainda, não havia um povo de Deus, né? Deus chama Abraão do meio do povo pagão para começar através de Abraão uma nação, um povo dele, um povo que seria dele, um povo escolhido, a nação de Israel. E então nós sabemos que quando Abraão sai, ele deixa para trás tudo. Ele deixa a parentela, né, a família toda dele, sai com a esposa apenas. Claro que o sobrinho Ló vai de tiracolo, né, vai como mala ali, mas tudo bem, né? A gente sabe que o Senhor vai lidar com isso mais tarde. Mas ele deixa tudo para trás, os costumes para trás, a cultura para trás. Ele deixa tudo, né? Ele deixa tudo para se aventurar nessa jornada de fé, simplesmente confiando que Deus, aquele Deus que deu a palavra, é fiel para cumpri-la. E o que Deus promete para ele? Deus promete uma terra, Deus promete um povo e promete uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Deus nos fala para ele, olha, vou fazer de você, né, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E é muito claro ali, Abraão entende que Deus está falando sobre o Salvador, sobre o Messias. Quando Abraão parte, quando ele parte em obediência ao chamado de Deus, ele parte crendo numa promessa futura, mas que ele tinha plena certeza que Deus completaria. Ele não tinha dúvidas. Vocês entendem? Então ele sai, ele deixa tudo para trás, porque ele sabe que o que tem na frente é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que ele poderia deixar para trás. Isso é fé, né? Isso é fé. Então nós vemos no versículo 8 a obediência, né, de Abraão ao chamado de Deus. E agora, a partir do versículo 9, nós vamos ver a vida de fé de Abraão. Não, ele não só obedeceu nesse momento, mas ele passou por várias situações. Claro, ele era um homem, falhou várias vezes, mas a sua fé
foi tão preciosa para Deus que Deus o chama de amigo, né? E o chama de pai da fé, o pai da fé, né? E isso é impressionante. Muito bem. Então ele sabe, ele deixa para trás somente nessa esperança, irmãos. Isso é o ponto mais precioso da fé de Abraão. Quando ele parte em obediência a Deus, ele parte porque na promessa de Deus ele sabia que Deus seria glorificado. Ele sabia que ao obedecer a Deus, Deus seria glorificado, e isso é fé. A fé que Deus espera, ela não está baseada em mim ou em você. A fé que Deus espera está baseada nele. O foco é ele, a glória é dele. E essa é a fé que o Senhor nos chama a todos, né? Para andar nela, para viver por ela. Amém? Então o versículo 9 vem, Hebreus 11, 9, e diz aqui que pela fé Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Então vamos lá. Então, primeiramente, o versículo 9 fala que pela fé ele peregrinou na terra prometida. Então, ele andou na terra que Deus prometeu para ele como peregrino. Como o que é um peregrino? É alguém que está de passagem, né? Não é alguém que vai se agarrar, não é um residente, né, da terra, né? Não é alguém que vai que se estabelecer ali para sempre. Ele viveu a promessa de Deus, né, sabendo que ele estava ali de passagem, era simplesmente um peregrino. Ele não se agarrou nem mesmo à bênção de Deus. Não é incrível isso? Não é tremendo isso? Que como isso nos ensina, irmãos? Então ele andou, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse numa terra estranha. Deus prometeu para ele, Deus deu para ele, mas ele não usurpou, não se agarrou àquilo, como se aquilo fosse maior do que o Deus que deu a bênção. E a gente precisa aprender isso, né, irmãos? Que as bênçãos de Deus não são maiores do que o Deus da bênção, né? Nós não temos que viver por bênçãos, nós precisamos viver para Deus. As bênçãos, elas nos seguirão, elas vão nos alcançar. Não importa onde estivermos, não importa, né, as circunstâncias. Deus, ele prometeu, ele ordena a bênção dele para o povo dele. Se você vive para ele, você pode ter certeza. Você pode descansar que as bênçãos de Deus vão te alcançar. Deus não manda em nenhum momento nós corremos e vivemos atrás de bênção, vivendo ou indo de um canto para outro atrás da bênção de Deus. Isso não é bíblico, isso não é crente, né? Isso não é cristão. Isso é coisa de pagão mesmo. Deus, ele simplesmente nos chama a obedecê-lo. E ao nós fazermos isso, as bênçãos dele, as bênçãos de Deus nos acompanham. Elas nos seguem. Então foi o que Abraão viveu. Ele viveu em tendas. Significa que ele não tinha uma morada muito permanente. E o fato dele viver em tendas significava que ele não falou: ah, pronto, vou enfiar aqui as estacas, vou fazer uma casa, né, onde eu vou passar o resto da minha vida. O viver em tendas fala que ele estava pronto para o próximo passo de Deus, né? O viver em tendas mostra que ele não estava agarrado à própria terra que Deus lhe havia dado. O fato dele viver em tendas nos fala que ele estava esperando algo melhor da parte de Deus. Amém? Isso é muito importante para nós. E assim foi Isaac, Jacó. Isaac foi o filho de Abraão, filho da promessa, por meio de quem veio Jacó, e através de Jacó. Mas esses são herdeiros da mesma promessa, co-herdeiros da mesma promessa, porque através de Abraão Deus iria fazer essa grande nação. Bom, mas vamos meditar um pouco mais profundamente nesse versículo, irmãos. Se você gosta de anotar, a palavra para peregrino aqui é paróikos, tá? Oikos é casa, né? Mas aqui é paróikos. O que significa isso? Significa que ele tem o status de que ele não é um nativo ou um residente permanente, tá? Então, ele sabia que ele estava ali simplesmente de passagem, como um peregrino. É como um estrangeiro, né? Um estrangeiro numa terra que não é dele. E aí a gente pensa o seguinte, né? Há uma grande aplicação para nós. Nós cristãos, nós devemos viver nessa terra, nesse mundo, como um peregrino, como Abraão.
Nós não temos que viver nesse mundo agarrado às coisas desse mundo, né? Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus, da mesma forma, nos chamou para algo muito maior, né? Muito melhor e realmente permanente, né? Porque toda essa terra, tudo que tem nesse mundo vai passar, meu irmão. Por melhor que seja, por mais gostoso que seja, né? Por mais confortável que seja, essas coisas vão passar. Deus nos chama para algo maior e permanente, né? Algo eterno, algo espiritual. Então a gente precisa aprender isso com ele e ser também um peregrino, né? Viver como um peregrino. É interessante que uma pessoa estrangeira, quando ela chega à nossa terra, nós sabemos que ela não é daqui porque ela fala diferente, né? Ela age diferente, ela pode se vestir diferente, ela tem gostos, né, diferentes e tudo isso caracteriza ela como um estrangeiro, né, uma pessoa de fora. E quando a gente fala do cristão, o cristão tem que ser olhado dessa forma pelo mundo. Ele, não estou falando que nós somos ETs, tá? Mas nós não podemos, não tem como a gente fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Não tem como, né? A gente curtir as mesmas coisas que o mundo curte, né? Colocar diante dos nossos olhos o mesmo lixo que o mundo coloca habitualmente. Lixo entra, lixo sai, você sabe. Contamina, polui, estraga, corrompe, né? Nós não. Então, só para a gente poder refletir um pouquinho mais, como estrangeiros nesse mundo, ah, nós nos vestimos como cidadãos celestiais, nós falamos como cidadãos celestiais, nós agimos, né, como cidadãos celestiais, sabendo que estamos a todo tempo aqui representando alguém, representando o Senhor Jesus, né, em cada palavra, em cada conversa, no trabalho, na escola, no bairro, né, com o vizinho, nós estamos representando o reino de Deus, né? A nossa verdadeira cidadania, os céus. Então, nós não temos como agir da mesma forma que todo mundo. Vocês entendem isso, gente? Faz sentido? Nós não somos permanentes daqui, nós não somos daqui, originários daqui. Nós temos agora uma cidadania celestial. Amém? E é por isso que nós somos estranhos para os olhos do mundo. Nós somos estrangeiros aos olhos do mundo. Nós não queremos fazer permanência aqui. Nós sabemos que estamos de passagem rumo à nossa pátria celestial. Amém? Isso é maravilhoso. E lembra, né, que tudo revela da onde você é, né? O jeito que a pessoa fala, ou ela anda, ou ela se veste, ou ela brinca, revela da onde ela é, né? Nós queremos viver de tal forma que as pessoas notem que nós somos do céu. Amém? Muito bem. 1 Pedro 2,11 diz ali: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, mesma palavra, paróicos, no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Amém? Muito bem, então a fé de Abraão, ela foi uma fé obediente, mas ela também foi uma fé paciente, né? Nós estamos aprendendo sobre a fé, com a fé de Abraão em particular. Então ele teve uma fé que foi obediente, né? Ele simplesmente obedeceu e foi maravilhoso, como ele foi abençoado. Mas ele também teve uma fé paciente. A promessa para Abraão e Sara para ter um filho, né? Como eles sempre desejaram, ela não veio senão depois de 25 anos. 25 anos. E eles estavam bem cansados. Eles já tinham muita idade. Mas a promessa de Deus se cumpriu no tempo certo, no tempo que Deus planejou para se cumprir. E foi uma bênção, né? Trouxe muita glória para Deus, né? E abençoou eles de uma forma além do desejado, muito além do esperado.
Porque é o modo que Deus age. Isso é o modo que Deus age. Se Deus ele demora em cumprir uma promessa, é porque ele está caprichando na bênção. Amém? E foi incrível, vocês conhecem a história. A sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que o abençoarei, farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então, Deus trabalha na nossa paciência, sim, porque nós não conseguimos ser pacientes sozinhos, né? Eu não consigo. Se você consegue, glória a Deus pela sua vida, né? Eu queria ser mais paciente, né? Mas isso significa que, né, eu vou ter que passar por uns perrengues, né? Ainda maiores, para que eu aprenda a ser mais paciente, porque a paciência não está dentro de mim, né? Ela é um fruto do Espírito. Então, eu, Celso, não consigo produzir, mas ao eu permanecer em Cristo, na videira, o fruto vai vir na hora certa. Amém? E é igual para cada um de nós. Para cada um de nós que confia no Senhor, né? Espera no Senhor, as bênçãos de Deus, né? O fruto de Deus, fruto do Espírito Santo de Deus, eles vêm ao nós simplesmente permanecermos. Então, permanecer na palavra, permanecer na oração, permanecer na comunhão, permanecer na fé no Senhor, né? E a vontade de Deus vai se cumprir no tempo certo, né? Do modo perfeito. Então, a fé de Abraão, ela foi uma fé paciente. E, e a gente sabe que, bom, o texto vai falar, eu não vou fazer, não vou ser um spoiler aqui, né? Mas a espera é uma disciplina difícil, não é, irmãos? É uma disciplina muito difícil, né? A esperar. Esperar com paciência no Senhor. Esperar o tempo de Deus para todas as coisas. O tempo que Deus vai ser mais glorificado. O tempo que eu vou ser mais abençoado. O tempo que as coisas vão, né, realmente, né, acontecer como tem que ser. Nós não, nós não temos em nós, né? Nós precisamos da ajuda de Deus. Então, a fé de Abraão, ela nos ensina que a nossa fé também ela deve ter paciência. Deus ele vai desenvolver paciência à medida que nós confiamos e esperamos no Senhor. Mas enquanto nós esperamos, nós permanecemos obedientes, né? Enquanto esperamos, a gente não fica de braço cruzado, né? A gente quer fazer a vontade de Deus. E a fé, ela exige uma outra coisa, uma outra característica que a fé de Abraão também nos ensina. A fé, ela não se deixou distrair, né? Ela não permitiu que Abraão se distraísse. A gente sabe que ele tentou, né, um atalho, né, com Agar e não deu muito certo, né? Acabou acarretando dor de cabeça, né? Quando ele tentou ter um filho que não fosse com Sara, né? E e a gente sabe que dor de cabeça isso deu para ele, né? De tal forma que hoje, se nós temos guerra no Oriente Médio, é por causa dessa atitude, né? Tola, né? De Abraão e ter um filho com a serva da sua esposa, né? E Ismael não era o filho da promessa, né? Isaac era. De Ismael vieram os árabes que lutam, né, pelas terras e os direitos, né, dos israelenses. Então, bom, mas o que eu quero dizer para vocês é que quando o texto fala para nós que ele viveu em tendas, isso tem a ver com essa prontidão dele para o próximo passo de Deus. É claro que ele tinha que errar para nos mostrar que ele era humano, assim como nós, né? Mas é impressionante como Deus considera a fé e não no modo que Deus olha e o que Deus faz valer a pena, né? É a fé. Deus escolheu a fé como linguagem, Deus escolheu a fé como meio de relacionamento. Então, aquilo que nós fazemos fora da fé não vale de nada. É perda de tempo. Mas tudo que nós fazemos pela fé, nem joia, né? Deus se alegra, Deus curte, Deus ama e há sempre recompensa. É sempre bom, traz sempre bênçãos para nós. E graças a Deus, né? E graças a Deus
que é o que Deus não esquece da nossa fé, ainda que ela seja pequenina do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Deus não se esquece. Deus não se esquece da nossa fé. E então, o fato dele viver em tendas, assim como Isaac e Jacó, mostram esse desejo deles de viverem para a vontade de Deus, essa prontidão ao chamado de Deus, e isso nos ensina muito também. Versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então aqui nos fala mais um segredo da razão que Abraão ele não se deixou distrair, né? Escolheu viver em tendas. Eu fico pensando se existem coisas nas nossas vidas que a gente pode decidir fazer para nos manter na fé, né? E é para a gente pensar mesmo, né? Se existem algumas coisas que a gente pode cortar ou ficar longe delas, para que nós possamos nos manter na fé. Tem muita coisa. Ah, mas o que tem ele fazer uma casa de alvenaria? Não tem nada. Mas ele não queria perder a perspectiva celestial. Ele queria estar o mais próximo possível de Deus, da vontade de Deus e do próximo passo, né, da direção de Deus para a vida dele. E eu fico pensando que nós, como cristãos, podemos refletir hoje quais são as coisas na nossa vida que, não, não faz mal nenhum, né? Qual o problema, né? O que tem isso, né? É só um entretenimento, né? É só um passatempo, né? Ou sei lá, que você pode se convencer, né? De como não é nada, né? Se não é nada, é mais fácil de deixar, né? Bom, mas você sabe quais são as coisas que têm te impedido, ou te tomado tempo, roubado seu tempo de oração, na palavra de comunhão? Você sabe, eu não sei, mas você sabe, o Senhor sabe, né? Então, reflete nisso, né? E determina no seu coração, eu quero estar preparado para Deus. Eu quero estar preparado para a vontade de Deus na minha vida. Eu não quero me acomodar, né? O problema das concessões é essa. É só um pouquinho hoje, e é só um pouquinho amanhã, e é só um pouquinho depois de amanhã. E daqui a pouco aquele pouquinho se torna um hábito. E aí se torna um vício, aí se torna alguma coisa que a gente não consegue sair mais. Esse é o problema das concessões. Não é alguma coisa que vai mostrar um tridente e 2 chifres para te assustar no começo. Não. Vai ser algo que vai ser bem agradável, né? E vai te engolir e vai roubar a sua vida de você mesmo. Então, eu só estou falando isso porque é real, né? A gente vive num mundo onde a tecnologia avança e tudo parece que é tão rápido e tudo parece tão fácil, mas é tudo uma enganação, né? A nossa vida ela não está baseada nesse mundo, ela está baseada no céu, na perspectiva celestial, né? Na vontade de Deus, no plano de Deus para a minha vida. Então, é só para que você possa refletir e estabelecer, né? O desejo e na prática, o que eu posso fazer para meu coração estar o máximo, né, alinhado com a vontade de Deus possível na minha vida. O que eu não vou permitir me acomodar, como eu não vou me permitir me acomodar a esse mundo, me acostumar com esse mundo. Amém, igreja? Abraão, ele escolheu viver em tendas. Olha só o que o versículo 10 está falando. Porque ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Louvado seja o Senhor, não é, irmãos? A palavra de Deus está falando, olha, que Abraão ele escolheu viver em tendas porque ele estava esperando algo melhor. Ele não queria se acostumar com essa terra, mas foi uma promessa de Deus. Mas, irmãos, quantas vezes as bênçãos que Deus nos dá não é vontade de Deus, mas nós usamos como desculpa para nos afastar de Deus.
Por exemplo, eu posso orar por um super emprego para que ganhasse muito bem. Aí, quando eu consigo esse emprego, eu não venho mais para a comunhão, eu não oro mais, eu não quero saber mais de igreja, porque agora eu tô maravilhado com o meu trabalho, eu estou maravilhado com quanto que eu ganho, quanto que eu posso usar esse dinheiro. Isso foi uma bênção? Não, a intenção era, mas acabou sendo uma desgraça. Aquilo que poderia servir para ser uma bênção na minha vida, e uma bênção no corpo de Cristo, e uma bênção no reino de Deus, se tornou uma pedra de tropeço. Vocês entendem o que eu digo, irmãos? Então é muito importante a gente fazer como Abraão e viver para o futuro, e viver para o céu, viver para a eternidade. Eu quero viver hoje sabendo que amanhã eu vou estar diante do meu Deus. Eu quero viver esse dia para o Senhor. Eu quero ter as escolhas que vão agradar o Senhor. Eu quero viver a minha família, ou a minha casa, ou o meu trabalho, ou o que eu estudo. Eu quero que tudo traga glória para Deus. Eu quero que tudo faça sentido no plano de Deus para a minha vida, sabe? E quando a gente vive dessa forma, é uma bênção. Tudo é uma bênção. Então, por mais que venham as dificuldades, elas são bênção, porque você sabe que Deus está ali, que Deus está com você. Agora, quando eu ou você, nós escolhemos a viver a nossa vida separado de Deus, independente de Deus, segundo os meus propósitos, aquilo que me agrada, aí é um grande problema. É um grande problema. Porque se não tiver inserido no plano de Deus, não é o melhor caminho. Não vai me abençoar de verdade. E é isso, queridos, é isso. Eu fico maravilhado com esse versículo. Ele é tão simples, mas para mim ele é tão tremendo. Abraão viveu em tendas porque esperava a cidade que tem alicerces. Ele viveu em tendas porque esperava uma cidade que tinha alicerce, fundamento, que fizesse sentido, que fosse estável, que realmente fosse sólido, em que ele pudesse, que poderia sustentá-lo. Meu Deus, quantas escolhas a gente faz que não são sólidas, que não tem alicerce nenhum, que é uma areia movediça, que é uma armadilha. E ele diz aqui, olha, esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Tudo que Deus nos dá é bom, irmãos, e é para nos abençoar, mas nós não podemos nos agarrar a nada desse mundo. Nós temos que ter um toque muito leve nas bênçãos de Deus para nós aqui. Porque a bênção de Deus real, verdadeira, profunda, é o céu. É o céu. É ter a certeza daquilo que nunca vai passar, né? Nunca vai passar, que ninguém vai tirar de você, ninguém vai poder roubar isso de você. É essa promessa que deve fazer sentido, nos impulsionar para viver, né? A cada novo dia, né? Faz sentido a gente traçar objetivos para nós quando temos essa fé, quando nós temos essa certeza, essa esperança, essa expectativa. Amanhã eu estarei no céu face a face com meu Senhor. Então, Abraão e Sara, eles viviam em tendas esperando essa nova Jerusalém, né? Esperando o céu, estar face a face com o Senhor. Poxa vida, mas que incrível, ele teve uma promessa tão maravilhosa da parte de Deus. Deus falou para ele: olha, a partir de você eu vou te dar uma terra, eu vou te dar um povo, eu vou fazer de você uma bênção, através de você todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Poxa vida, Abraão poderia se sentir o cara, Abraão poderia sentir que ele poderia fazer o que quisesse. E ele escolheu confiar em Deus e entendeu que não há nada disso, né? Seria a bênção se ele deixasse o coração dele se desviar de Deus. Nada disso seria uma bênção se ele perdesse o principal, que era a comunhão dele com Deus. Muito bem. Então vamos voltar os nossos olhos também, irmãos, para a nossa pátria celestial. Versículo 11. Pela fé,
Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, e porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, veja só, agora falando da fé de Sara em especial. Sara, ela já tinha muita idade quando ela ouviu a promessa de Deus. E você sabe da história, a princípio ela ri, né? Engravidar, ter um filho. Ela achou aquilo uma piada, né? Deus falou, eu ouvi essa risadinha aí. Mas depois ela riu com fé. Ela ponderou, ela considerou. E aqui o versículo de Hebreus, ele mostra para gente que ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, teve um momento na vida de Sara que ela parou e pensou: mas quem me fez a promessa? Foi Deus. Se ele falou, não adianta, não importam as circunstâncias. Se ele falou, não importa a minha idade. Se ele falou, ele vai fazer. E ela considerou que quem fez a promessa é Deus. E é aí que está o segredo da vida, né? O segredo da fé. Em quem fez a promessa. De quem é a palavra? Se é de Deus, está tudo bem, está tudo certo. Não importam as consequências. Isso é fé. É confiar independente do que você vê, do que você sente, do que se apresenta diante de você, simplesmente confiar na palavra de Deus. É por isso que eu sempre falo para as pessoas que se convertem e aceitam Jesus, e falo assim, olha, no começo você vai ser tratado como um bebê, tá? Você vai sentir arrepio quando Deus falar com você, quando o Espírito Santo se mover na tua vida, você vai estar todo sensorial, tá? Você vai ter um monte de coisinha que Deus usa, sabe o chocalinho, né? É tudo sensorial. É como a criança ela vai desenvolvendo, ela vai despertando, né? Então, assim, você vai se sentir realmente um bebê carregado no colo por Deus, tá? Ele vai fazer de tudo para você, as coisas vão acontecer muito facilmente na sua vida. Meu Deus do céu, você vai ver. Incrível, para que a tua fé seja firmada. Porque depois, né? Porque depois ele vai querer, tem que falar, né? Depois Deus vai exigir de nós uma fé madura, uma fé sólida, que independente do que você sente, independente do que você vê, você vai escolher confiar. Ah, mas eu não estou vendo nada, mas está escrito. Lembra quando Jesus foi tentado? Poxa vida, ele estava com fome. Ah, transforma uma pedra, isso não é nada para ti, Jesus. Come, mata essa fome, resolve o teu problema. Não, mas... E ele, Satanás é esperto, né? Está escrito, né? Está escrito aí que você pode. Ele falou, mas também está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toma, toma, capeta, né? Sai para lá. E todas as vezes que ele foi tentado, ele rebateu com a palavra. Satanás, ele distorcia a palavra, mas Jesus, ele falava, está escrito, está escrito, está escrito. E ele conseguiu superar todas as tentações por causa da palavra escrita. Não era porque ele estava se sentindo forte, ele estava fraco, né? 40 dias de jejum, ele estava fraco. Não era porque ele estava sentindo que Deus estava ali, o arrepio chegou. Não, ele não estava sentindo nada a não ser fraqueza. Mas estava escrito, irmãos. E porque estava escrito, ele podia crer. E é assim com as nossas vidas, tá? À medida que nós vamos crescendo, Deus vai exigindo uma fé sólida, uma fé madura, uma fé que se baseia apenas no que está escrito. E é por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, para nós não sermos levados por um vento de doutrina, de um lado para o outro, porque nós sabemos o que está escrito. E se está escrito, eu confio. Céus e terras vão passar, mas a minha palavra jamais vai passar, diz o Senhor. Eu posso confiar. Amém, irmãos? É isso. Então, a Sara, ela considerou que Deus é fiel. Então, talvez você esteja nesse momento em que você precisa ter a sua fé desperta, né? Despertada, e você simplesmente vai confiar, né? Que Deus é fiel. A fé dela estava baseada nisso. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não valho nada, mas Deus é fiel.
Aliás, se olha lá para o livro de Gênesis, você vai ver uma família caótica, né, você só vai ver desgraça, né. É uma coisa atrás da outra, né, umas famílias, assim, disfuncionais, né, tudo estranho. Mas Deus, ele tem eu ouvi uma moça falar que era o fio escarlate, né, ele tem uma história dele no meio dessas histórias, né, no meio da humanidade, ele tem o modo que ele transforma, né, toda a humanidade em glória para ele, né, toda a loucura humana ele vai convertendo, ele vai transformando, né, através da fé. E é lindo ver isso, como Deus foi fiel com Abraão, apesar de Abraão, como Deus foi fiel com Isaac, apesar de Isaac. Não, só para vocês entenderem, tá? Isaac, ele queria que a bênção fosse do Esaú, né? Ele, pois é o filho que eu gosto, é o caçador, é o que traz comida. E através de todo aquele caos, Deus já tinha falado para Rebeca, né, que o mais velho ia servir o mais novo, né? Ela sabia, mas também ser humano tentou ajudar Deus. Eu sei que é um caos, é um caos. Só Deus para manter, né, a sua vontade soberana no meio da nossa humanidade, né, no meio do nosso caos. E Deus fez isso, e Ele faz isso, e Ele sempre vai fazer porque Ele é Deus. Ele não depende de nós. Nós não podemos limitar a Deus. Isso é para a glória de Deus, né? Nós precisamos de Deus. Nós precisamos confiar em Deus, considerar a fidelidade de Deus. Ah, mas eu sou muito lógico. Que bom que você é lógico. Fico feliz demais sem lógico. Porque você vai se livrar de muita coisa sem noção. Mas quando a gente fala de fé, é além da lógica, não é? A fé, ela é além da lógica. Eu lembro que para aceitar estar no ministério não fazia sentido, porque eu sei que Deus abriu a porta para o estágio, Deus abriu a porta para o emprego, eu estava recebendo um salário que eu podia ajudar tudo em casa, pagar meus estudos e muito mais. E de repente para o ministério não fazia sentido, não fazia lógica, né? Você abrir mão de tudo isso. Para quê? Para ganhar nada? Não, não vou fazer isso. Mas aí Deus lembrou que ele mandou Moisés falar com o Faraó 10 vezes para ouvir um não. Vai lá, fala para ele. Fala para ele. Fala o quê? Fala para o meu povo ir, para ele deixar meu povo ir. Ele vai lá, fala para o Faraó. Deus falou para deixar o povo dele ir. Não, sai daqui, mas vamos trabalhar mais, né? Nada fazia sentido, fala a verdade. Nada fazia sentido, mas Deus mandou ele e ele foi 10 vezes. Se ele foi perseverante. Mas depois a gente fala da fé de Moisés. Mas o que eu quero dizer para vocês é, não vai fazer sentido, né? Muitas vezes não vai fazer sentido, mas tudo bem não fazer sentido na nossa cabeça limitada, porque nos planos de Deus tudo faz sentido. E depois a gente entende o quebra-cabeça de Deus. Ah, Deus, obrigado, agora eu posso ver, agora eu entendo como essa peça tinha que se encaixar, né? Agora. Então, irmãos, é dessa forma, né? Nós precisamos viver pela fé, independente do que vemos, considerando que Deus é sempre fiel para terminar o que começou. E então, versículo 12: Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Então, o versículo 12 não existiria se não acontecesse o 11, né? Se Sara não considerasse que Deus é fiel para essa promessa. Eu fico pensando, irmãos, que tudo já está pronto. Está tudo pronto. Eu vou ler o 11 de novo. Sara recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O milagre só veio, ela só recebeu força de Deus depois que ela creu. Depois que ela creu, depois que ela considerou que Deus é fiel, ela recebeu força, já em idade. Então não adianta pensar que, não, o milagre tem que acontecer primeiro, então eu vou crer. Isso daí é doutrina básica, né? Eu preciso confiar.
preciso colocar meu pé na água e ver o Jordão se abrir. Eu preciso soprar a trombeta para o muro de Jericó ruir. Eu preciso fazer coisas que a minha mente vai falar: não faz que é bobeira, não faz que é loucura, né? Não faz que não vai dar certo. Eu preciso vencer essas coisas. Preciso vencer a mim mesmo. Eu preciso vencer a minha humanidade para simplesmente confiar em Deus e ver o milagre dele acontecer, né? E é isso. E aí o versículo 12, então, nos fala que já sem vitalidade deles se originaram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. O milagre aconteceu. Mas é interessante se observar, porque não foi Abraão que teve tantos filhos assim. Ele teve um filho, mas de Isaac teve dois. E a mulher dele também era estéril, né, para facilitar as coisas, né? Você pensa que, não, é porque Deus está no negócio, tudo vai ser suave, né? Tudo vai ser maravilhoso. Não, pelo contrário. Deus, para ser glorificado, ele vai mostrar para todo mundo que só Deus. E é assim que Deus faz. As portas, porque essa porta não abre. Tem o tempo certo, talvez, para ela abrir, né? E, e só Jacó, que teve tantos filhos, né? E Abraão, ele não viu isso, né, acontecer, né? Abraão e Sara não viu o que vinha depois, né? Por esse passo de fé que eles deram, eles não imaginavam. Quer dizer, eles criam, né? Quando você crê, você vê com os olhos da fé, né? Mas eles não experimentaram essa descendência numerosa. Não é incrível isso? Mas ainda assim, eles permaneceram fiéis até o fim. Mas eles não estavam preocupados deles experimentarem isso. Porque o que alegrava o coração deles é que eles estavam no centro da vontade de Deus. E isso bastava. Quando você está no centro da vontade de Deus, talvez o que Deus te peça pareça a coisa mais simples do mundo. Mas você não sabe como isso se encaixa no grande plano dele. Como isso está arquitetado da forma que Deus, né? Para que muitos sejam abençoados. Não é? E eles descansaram nessa promessa. Eles descansaram nessa promessa. Glória a Deus. Então, milhares e milhões de descendentes nasceram através desse passo de fé. Irmãos, 2 versículos para você guardar no coração. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você crê nisso? Então clame ao Senhor. E Ele vai revelar coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você não tem como ouvir coisas grandiosas e insondáveis da parte de Deus, a menos que você clame a Ele. Nós estamos muito acostumados de querer milagres gloriosos, mas a gente não quer pagar o preço de orar, não quer pagar o preço de buscar Deus, irmãos. A gente precisa repreender essa preguiça, essa indolência, essa apatia espiritual em nome de Jesus. Eu sou do tempo que a gente tinha que orar, a gente tinha que buscar Deus todo dia. Eu sou do tempo, irmãos, que para vir para o culto era preciso orar para Deus se manifestar, para Deus falar, para pessoas se converterem. Todos os cultos, porque a gente queria viver o sobrenatural de Deus. A gente não queria estar lá, a gente queria fazer parte do que Deus está fazendo. Vocês entendem isso, irmãos? Deus quer isso, não sou eu que quero. É claro que eu também desejo, porque Deus quer, então eu quero. Mas Deus quer isso, né? Deus quer. Deus quer nos levar a um nível mais profundo de espiritualidade, de comunhão com Ele. E anota esse Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Como que você crê nisso?
Então você vai pedir. Você vai pedir. Se você crê que Deus é capaz de fazer além, eu vou pedir. Eu vou pedir tudo. Porque tudo que eu pedir, eu sei que Deus vai fazer além. Infinitamente além. Não necessariamente que eu vou precisar ver tudo, mas eu sei que Deus vai fazer porque Ele é capaz de fazer. Versículo 13, Hebreus 11, 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esse versículo é tremendo, irmãos. Olha o que diz, né? Está dizendo que Sara e Abraão, né, assim como Isaac, Jacó e todos que estavam vivendo em tenda, esperando, né, a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Quer dizer que eles criam em Deus, eles criam na promessa de Deus e viveram por essa promessa, né, obedecendo, perseverando nessa promessa, naquilo que Deus tinha para eles no momento, e aqui diz, mas morreram sem receber o que tinha prometido, no sentido de que Jesus, ele só veio pagar o preço dos pecados muitos e muitos anos depois. Então, eles viveram pela fé, crendo na promessa de um Salvador que viria, e que seria por meio da família deles. Eles estavam empolgados por isso. E eles obedeceram a Deus e viveram nessa grande expectativa, mas morreram sem ver isso se realizar, sem ver isso se concretizar. Jesus veio muito, muito tempo depois. Aí eu penso, se esse povo que viveu pela fé e hoje é exemplo para nós de fé, viveu na fé, crendo numa promessa que se cumpriria tanto tempo mais tarde, qual a desculpa que eu tenho e você tem? Porque Jesus já não é nenhuma, né? Porque Jesus já veio. Jesus já pagou o preço. Você já tem Espírito Santo habitando em você. Qual é a nossa desculpa? Qual é a nossa desculpa para viver essa fé de forma tão do jeito que Deus quer, né? Tão sem distração, tão paciente. Nós não temos desculpas, né? Nós temos, pelo contrário, mais razão para perseverarmos, não é? Nós temos muito mais razão para perseverar na fé, muito mais razão para ter uma fé inabalável, porque se esse povo que viveu há tanto tempo, eles viveram, são testemunhos da fé, de algo que se realizaria tanto tempo mais tarde, que dirá de nós que já vemos a fé a Cristo depois que o sacrifício foi feito. Nós não temos nenhuma desculpa, meu irmão. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido. Aí diz aqui, viram-no de longe saudaram. Eu achei incrível, é como se, e a palavra saudar aqui, ela significa um aceno, um cumprimento à distância. Essa é a palavra. Quer dizer que Abraão e Sara viveram de tal forma a sua fé, que eles avistaram lá de longe um amigo querido, tá? Quando é a palavra que você acena, cumprimenta à distância um amigo querido. Tem uma pessoa que eu amo muito, que está lá longe. Eles viveram assim. Esse é o tipo que está descrito. Eles acenaram, eles saudaram. Ah, o Salvador está vindo. O Salvador está vindo. O Salvador está vindo. Pessoas serão salvas. Deus vai ser glorificado. Milagres vão acontecer. Nós somos parte da obra de Deus. Saudaram de longe e morreram nessa fé. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Não foi tempo perdido. Essa fé não foi vã, porque Deus cumpriu tudo o que prometeu. E eles foram abençoados. E hoje se regozijam na presença do Senhor. Isso vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Vale a pena hoje, vai valer muito mais no céu.
Viver pela fé vale a pena. Não é confortável, não é confortável, mas vale a pena. Sempre vale a pena. Não é lindo a gente ver isso, gente? Que a gente viva uma fé hoje que lá no céu e por toda a eternidade a gente vai se alegrar por ela, que vai valer a pena. Que bom que eu obedeci, que bom que eu criei, que bom que eu vivi para Cristo, que bom que eu escolhi agradar ao Senhor, que bom, que bom, que bom, que bênção. Para sempre a gente vai usufruir dessas consequências, né? Dessa glória, dessa fé. E aí diz aqui no final, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, para eles, irmãos, ver ou não, sinceramente, não fazia a menor importância, porque eles estavam de olho no céu. Tudo isso aqui vai ser uma página virada da história e logo, logo a realidade, a eternidade, a glória celestial. Amém? E é isso. Dos versículos de 13 a 16, a gente vai ver aqui um pouco mais, né, do que a fé de Abraão e Sara nos ensina. E aí a gente vai ver que, antes disso, eu quero ler um comentário do Charles Spurgeon. Ele disse o seguinte: os santos saudaram a promessa. A palavra grega significa saudar ou acenar, como quando vemos um amigo muito amado à distância. Essa foi a expressão deles, né? A atitude de fé deles. Bom, é importante lembrar que a incredulidade sempre vai perguntar: como que eu sei disso? Lembra do Zacarias, quando Deus falou que ele ia ter um filho? Ele ficou mudo, né, como consequência. Como eu sei que isso vai ser verdade? Isso é incredulidade, isso não agrada a Deus. Você não faz isso, né? Isso não é fé, tá bom? Não é fé. Como que eu vou saber se isso é verdade? Como eu sei que isso vai acontecer na minha vida? Isso é errado, né? Isso não é fé, né? O que que a fé pergunta? A fé, ela pergunta: como que isso vai acontecer? Como será isso? É tipo quando Maria sabe, né, que vai ser a mãe do Salvador. Como que isso vai? Porque quando eu pergunto como, eu já assumi que vai. Eu posso ter outras perguntas, né? Como que isso vai acontecer? Quando isso vai ser? Mas me prova que isso é verdade? Como eu vou saber se isso é verdade? Isso não é a pergunta que se faz para quem está crendo, né? Não, não é. Tá? Então, é importante a gente pensar nisso. Versículo 14. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria, né? Os que assim falam no sentido de que eles viveram, né, nessa fé, saudando, né, à distância o que tudo que ia acontecer, toda a promessa de Deus. E aí ele repete a ideia, né? Ele repete a ideia de que eles estavam mostrando que o interesse deles, o coração deles não estava aqui, mas nessa pátria que eles buscavam, né? Que eles viviam, né, com o propósito de chegar à pátria celestial. Eu tenho alguns pontos para a gente considerar, né? Primeiro deles é que Deus nos livre de uma fé religiosa, né? No sentido, eu usei um termo, ateus religiosos. Ateus religiosos, o que é um ateu? Um ateu é um descrente, né? Mas um ateu religioso, como é que combina isso? São pessoas que vão para a igreja, mas são frequentadores de igreja. Eles se chamam crentes, eles se chamam cristãos, eles se chamam qualquer nome, protestante, evangélico, blá, blá, blá. Não quer dizer nada, né? Por quê? Eles são simplesmente ateus religiosos. Walter está rindo. Ateus religiosos, né? Eles são frequentadores de igreja, eles são aí, eu não sei o que são, né? Por quê? Porque, o ponto é esse, né? É alguém que tem uma crença teórica em Deus, mas que na prática, né, não vive para Deus, né? Não aplica essa crença no dia a dia. Tipo assim, eu creio em Deus, mas Deus não entra na vida dele durante a semana inteira. Mas no domingo, talvez, né, talvez, se nada mais importante acontecer, ele vai para a igreja. É um ateu religioso. É um ateu religioso no sentido de que não entendeu ainda, né? Não entendeu ainda que o caminhar com Cristo é diário, né? O ser discípulo de Cristo é diário, né? E
e que Deus tem que fazer parte da nossa vida no dia a dia. Se eu estou indo rumo a essa essa pátria celestial, se eu estou seguindo Jesus, se eu sou discípulo do Senhor, Deus tem que fazer parte da minha vida no dia a dia. Deus tem que fazer parte da minha história, né? Deus tem que fazer parte do meu testemunho, né? E tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Vocês entendem? Faz sentido isso? Tem que ser assim. De outra forma, pode me chamar do que quiser, menos de que eu creio em Deus, né? Eu creio em Jesus. Então, esse é um ponto importante para se considerar. Uh, João 14, de 1 a 3, diz assim: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Quando a gente vive, né, rumo a essa pátria celestial, Jesus faz parte do nosso dia a dia, né? E independente das circunstâncias ou das dificuldades, irmãos, a gente tem sempre isso aqui no coração. Meu Senhor foi preparar lugar para mim, e se Ele foi preparar esse lugar há mais de 2000 anos, quão lindo esse lugar não está hoje, não é? Deve estar muito lindo. Porque Jesus falou: Eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Jesus está preparando esse lugar. Esse lugar é glorioso, é maravilhoso, é o melhor lugar do mundo. E a gente não pode esquecer isso por nada nesse mundo. Por nada nesse mundo, por nada nesse mundo. A situação está difícil, mas você está indo para o céu, não é? O que mais nós precisamos, né? O que mais nós queremos, né, irmãos? Então, lembrem-se disso. Versículo 15. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Então, o fato é que Abraão e Sara eles estavam tão focados em viver para Deus, para a glória de Deus e rumo a essa pátria celestial, que o autor é capaz de falar, se eles estivessem falando da pátria de onde eles saíram, eles podiam voltar a qualquer hora, né? Qualquer hora eles podiam voltar. Chega, Deus, de esperar, chega de, né? Não estou afim de fazer mais nada aqui, né? Eu quero, como é que as pessoas dizem hoje em dia? O que eu quero é ser feliz, né? Hoje as pessoas são assim. Elas chutam um balde por, mas por que você fez isso, né? Mas você jogou tudo isso fora. Ah, eu quero ser feliz. Aí você acompanha aquela vida, é um naufrágio depois do outro. Meu Deus do céu. Só a misericórdia de Deus. É um. É ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Estava buscando a felicidade. O problema é que estava buscando a felicidade longe de Deus. Como isso é possível, irmãos? Nunca. Nunca vai ser possível buscar felicidade nesse mundo longe de Deus. É uma ilusão demoníaca. Então, não era essa pátria que eles queriam, e eles continuaram, eles perseveraram. Ah, há muitas pessoas falando, né, sobre o naturalismo, que é você crer só no que é natural, né? Só no que existe, só que nos seus olhos podem ver, né? Eles aceitam você falar de Deus se você falar que Deus é só um conto da carochinha, né? Assim, só faz de conta, né? Porque o que importa é o que é o natural. Mas a gente está falando, mas o que a gente está falando sobre fé, Deus, o céu, são realidades, né? Que os olhos não podem ver. Que para você ver, os olhos naturais não podem ver. Para você enxergar, você tem que crer. A gente está falando de uma coisa sólida, permanente, verdadeira, mas que você só pode experimentar se você crer. E está acima do natural, né? É sobrenatural. Então, muito cuidado, vocês que estudam, isso é muito comum nos meios, vamos dizer, acadêmicos, né? Que está uma lástima cada vez mais. Mas é isso.
Há uma lógica que Deus existe. Ele é real. O céu é real. Versículo 16: Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Então veja, eles perseveraram na fé, eles não voltaram, né, à vida antiga, aos hábitos antigos, né? É interessante que quando Abraão e Sara saíram em obediência, eles deixaram até a fé antiga, né? As crenças, né? Nos ídolos, deixaram tudo para trás, porque agora eles conheceram Deus, o Deus da glória, o Deus verdadeiro, né? E olha só, e eles saíram nessa certeza, isso era concreto para eles, isso era algo real, e eles perseveraram, né? Porque sabiam que estavam indo rumo a essa pátria celestial. E, e diz aqui que por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, ele preparou uma cidade. Então, dois últimos pensamentos, né? O fato de Deus não se envergonhar de ser chamado Deus deles. Às vezes a gente pensa que nós podemos ficar com vergonha de Deus, a gente não pode ter vergonha de Deus e ser ousado. Isso é verdade, né? Nós, né, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus disse. Nós temos que ser ousados, precisamos do Espírito Santo para isso. Mas é difícil a gente pensar no outro lado, né? O de Deus ter vergonha, né? A gente nunca pensa isso, né? Deus ter vergonha? Como assim Deus ter vergonha? Aqui está falando que por causa da fé deles, Deus não tem vergonha de ser chamado de Deus deles. Isso quer dizer que, de alguma forma, pelo menos passa na minha cabeça, de que se nós não considerarmos o céu, né, como nosso destino, se nós não considerarmos Deus, o céu, as promessas de Deus, a palavra de Deus, se nada disso é real ou faz sentido na minha vida, de outras palavras, Deus tem vergonha de ser nosso Deus, porque isso não traz glória nenhuma para Ele. Vocês estão entendendo isso? Eu acho que é lógico isso aqui, né? Falando em lógica, eu acho que faz sentido. É como se estivesse falando, não, não, está errado. Eu não estou aí. Eu não estou onde tem incredulidade, não. O céu para nós tem que ser real, tem que ser certo. Jesus foi preparar lugar e eu estou indo para lá. E a minha vida aqui só faz sentido por causa disso. Porque eu tenho uma eternidade para passar com meu Deus. E aí tudo faz sentido, e aí tudo vale a pena. Sem essa certeza, meus irmãos, sem essa convicção, a vida cristã não faz sentido, né? Nada faz sentido. Amém? E completa aqui falando que Deus lhes preparou uma cidade. Irmãos, essa cidade é real, essa cidade existe, essa cidade ela é verdadeira, e um dia nós vamos viver nessa cidade, morar nessa cidade. Ela é linda, ela é perfeita, ela é gloriosa. Nessa cidade não há dor, não há sofrimento, não há mais doença, não há mais morte, não há mais lágrimas, não há mais choro. É a cidade perfeita, irmãos. É uma promessa da parte de Deus. E eu quero, junto com você, falar para Deus: Deus, obrigado. Eu quero viver a cada dia nessa fé. Eu quero viver a cada dia deixando essas coisas que vão ficar para trás e olhando para essas que estão adiante de mim. Essa fé que permite que eu veja, eu vislumbre com os olhos, né, com os olhos da fé, vai me mover, vai nos ajudar cada dia, sabe, a viver para Deus, a viver, a escolher coisas que têm a ver com esse nosso futuro, com esse nosso destino, e deixar cada vez mais as coisas que são terrenas e que não têm a ver com esse futuro glorioso que Deus preparou para nós. Amém? Vamos ficar de pé e orar?
Senhor Jesus, eu te louvo e eu te agradeço. Eu te louvo, Deus, pela tua palavra, Deus, que não volta vazia. Eu te agradeço, Senhor, porque nenhum serviço, nenhum trabalho no Senhor é vão. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra ela é verdadeira, Senhor, e eficaz, e mais cortante do que uma espada de dois gumes, Senhor. A tua palavra tem o poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, de separar a alma do espírito, Senhor, osso de medula, Senhor, e de revelar as intenções do nosso coração. Eu oro que a tua palavra essa noite, Senhor, tenha total, cumpra, né, todo o seu propósito em cada coração aqui presente, Senhor, em cada coração daqueles que vão ouvir essa mensagem no futuro. Eu oro, Senhor, que o teu nome seja glorificado, Deus, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a viver pela fé, a viver uma fé que obedece, mesmo que tenha que abrir mão do conforto, Senhor. Nos dá uma fé que obedece, uma fé, ó Deus, que é paciente, que aguarda com perseverança, que aguarda, Senhor. Como diz a tua palavra, Deus, eu vou aguardar com paciência a salvação do Senhor, eu vou aguardar com paciência o livramento do Senhor, eu vou aguardar com paciência o agir de Deus. Nos ajuda, Senhor. Trabalha em nós o que tem que ser trabalhado, Deus, mas nos ajuda a nos manter na fé, na certeza de que o Senhor vai ser glorificado, de que a bênção vem, que vai glorificar o teu nome, porque é isso que interessa, Senhor. Nós não queremos bênçãos que venham, ó Deus, nos satisfazer simplesmente, Senhor. Nós queremos aquilo que vai glorificar o Senhor. Que o Senhor seja o primeiro no nosso coração, Senhor. Que a nossa vida seja para te agradar, Senhor. Senhor, seja glorificado, Deus, nas nossas vidas, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor, na minha vida, Senhor, da minha família, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter essa fé, Deus, que não se distrai. Essa fé, ó Deus, que está, ó Deus, de olho na glória, de olho no céu, que não vai, ó Deus, se perder, que não vai, Senhor, se ocupar, ó Deus, com coisas que vão perder tempo, Senhor. Nos ajuda a ter essa fé, Senhor. Ó, meu Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a perseverar, Pai. Porque sabemos, ó Deus, que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. E se de alguma forma, Deus, nós estamos tendo dificuldade, trabalha no nosso coração hoje, Senhor. Trabalha em nós, Senhor. Nos ensina, nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Somos humanos, ó Deus, somos frágeis, ó Deus. Somos pó, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, Senhor. Nos dá poder do alto, Senhor. Que o Espírito Santo nos capacite, Senhor, a responder com fé, Deus, a crer independente das circunstâncias, Senhor. Ter uma fé madura, Senhor. Nos ajuda a entender que o Senhor está amadurecendo a nossa fé, que não há nada mais precioso em nós do que a fé, Senhor. O Senhor não está procurando pessoas lindas, inteligentes e maravilhosas e poderosas e influentes, Senhor. O Senhor está procurando um coração que crê, que somente crê, e ponto. Nos ajuda, Senhor, a ser esses homens e mulheres que escolhem simplesmente crer, independente de qualquer outra coisa, Senhor, das adversidades, das lutas, das más línguas, Senhor, não nos importa, Senhor. Nós simplesmente queremos crer, Senhor. Que o nosso maior feito, Senhor, nesse mundo seja deixar um legado de fé para aqueles que estão à nossa volta, Senhor. É só isso, Senhor. É só isso, Senhor. Espírito Santo de Deus, continua a nos levar nesse tour, nesse hall da fé. Possamos aprender mais e mais e mais e mais, Senhor. Deixemos que o Senhor nos molde, nos aperfeiçoe, nos corrija, nos quebre, nos aquebrante, Senhor. Nos faça de novo, Senhor. Ó Deus, fica à vontade, Senhor, mas nós queremos, ó Deus, ser homens e mulheres íntegros, Deus, que simplesmente confiam
que o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, e o Senhor não falha, o Senhor não falha. O Senhor tem alegria, Senhor. O Senhor tem alegria em nos ver crendo no Senhor, crendo no Teu impossível, Senhor. Dá um coração, Deus, que deseja ver o impossível acontecer. Dá um coração que vai perseverar na oração, Senhor. Nos dá um coração que crê, meu Deus. Eu oro e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.